Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. No programa de hoje não teremos as nossas tradicionais músicas de abertura, porque eu quero aproveitar ao máximo o nosso entrevistado, o nosso convidado. É ele, Vanderlei Oliveira, que é médium, terapeuta, publica aí os livros em parceria com os espíritos pela editora Dufo, lá de Minas Gerais. Faz um trabalho fantástico. Eu gosto muito do trabalho do Vanderlei, tanto na área aí da espiritualidade, dos livros que ele psicografa, como Os Dragões e outros livros, como o trabalho na área de terapia, de autoajuda, de autoconhecimento, né, que o Vanderlei desenvolve. Eu gosto muito dos artigos que o Vanderlei escreve e que a gente publica na revista Cristã de Espiritismo, porque a visão que o Vanderlei coloca e os espíritos que ajudam ele, nós vamos depois falar um pouquinho no programa de hoje, nós vamos focar na questão da mediunidade, no trabalho mediúnico do Vanderlei, a maneira como ele coloca, ele e os espíritos, essa questão da reforma íntima é muito interessante, porque muitas vezes no movimento espírita a gente sente aquele peso, aquela culpa, e isso é terrível para quem procura uma reforma íntima, para quem quer desenvolver o auto-amor, o auto-crescimento. E o Vanderlei, junto com outros terapeutas e médiums aí, vem mudar, vem tirar um pouco desse peso, dessa culpa que existe dentro do movimento espírita e coloca um novo fôlego, um novo ar, né, para a gente trabalhar o nosso mundo interior. Mas hoje nós vamos focar no trabalho mediúnico. O Vanderlei, ele tem o best-seller aí, Os Dragões, um livro aí que fala do trabalho dos espíritos nas trevas. Nós vamos falar um pouquinho no programa de hoje sobre esse trabalho mediúnico. Então, Vanderlei, obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Vitor. Um abraço a todos os seus ouvintes, com votos de muita paz. Vanderlei, então, hoje falando aqui no nosso tema, vamos logo de cara falar sobre o livro Os Dragões, que é um relato leve e comovente sobre os nossos vínculos com os grupos de espíritos que integram as organizações do mal no submundo astral. Primeiro, para quem não conhece esse grande best-seller do movimento espírita e espiritualista, que é Os Dragões, da editora Dufo, fala um pouquinho sobre a história em si. O que aborda Os Dragões? Bom, o livro é uma história de um ex-componente dessa falange dos dragões, que, para quem não sabe, é uma falange que se organizou há milênios no astral, com objetivos mesmo da maldade, de implantar a maldade na Terra. E esse ex-componente, chamado Matias, que é o personagem central do livro, é uma criatura que reencarnou como médium no meio espírita. E o livro vai exatamente detalhar, construir uma história em torno da luta dele para vencer as suas mazelas, as suas dificuldades, como que essa organização o atacava, o agredia em função dele ter fugido, de se desligado, né, desse grupo. E vai trazendo detalhes entre a história de Matias, que pode ser considerada a história de todos nós, os médiuns que reencarnamos no movimento espírita, e aqueles pontos mais de orientação mesmo a respeito de como vencer essa luta, dessa pressão espiritual, dessa perseguição. Entendi. Aqui eu estou vendo, então, esse trabalho, Os Dragões, o tema da história, ele está sendo muito discutido, muito abordado hoje em dia no movimento espírita, né? Essa questão das organizações das trevas. Tá, porque o que aconteceu com o movimento espírita, chamada comunidade espírita, é o que ocorreu com a grande maioria dos grupos religiosos de todos os tempos.
em função exatamente da nossa dificuldade de hierarquia, de poder e outras coisas mais que a gente ainda tem que vencer, se organizou, se fechou muito a comunidade espírita, e naturalmente a gente percebe pelos relatos do livro Os Dragões e vários outros, como você lembrou, que têm surgido nessa linha, o relato de que por trás desse movimento de fechamento, de endurecimento das ideias, eles estão lá, coordenando esse processo, incentivando exatamente para atrasar o progresso das ideias de espiritualidade, de bondade e tudo mais. Você tem enfrentado aí muitas barreiras ou críticas no movimento espírita com relação ao livro? Muitas, porque não só o meu livro, mas todo livro que sai com esse cunho revelador, denunciando de uma maneira lúcida, de uma maneira inteligente, fraterna, tudo aquilo que emperra a nossa caminhada, por incrível que pareça, tem uma reação incrível. Deveria ser o contrário, a gente deveria gostar de ler essas coisas e adotar as recomendações que o autor espiritual traz, mas parece que até aí a reação da comunidade tem um pouco dessa ilusão que é sustentada por esses dragões, né? Quer dizer, você revela uma coisa e as pessoas têm dificuldade de aceitar, de acreditar, mas isso eu vejo sempre como algo que faz parte do processo. As críticas são duras, são intensas, são muitas, no entanto, os elogios, o estímulo, a compreensão de que um livro como esse fazia falta no nosso meio e outras experiências positivas são sempre muito maiores, com certeza. Você falou do autor espiritual, da autora, eu estou vendo aqui, Maria Modesto Cravo. Quem foi Maria Modesto Cravo? Dona Maria Modesto Cravo, que escreveu o livro Os Dragões, foi uma grande espírita mineira, no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, né, onde Chico Xavier atuou. E lá ela fundou um hospital psiquiátrico em pleno 1933, uma mulher de classe alta, culta, mãe. E, em pleno 1933, ela fundou um hospital psiquiátrico para atender gratuitamente doentes mentais. Ela foi uma mulher que foi curada por Eurípides Barçanufo de uma doença, ainda quando Eurípides estava reencarnado, e a partir daí Dona Modéstia se tornou uma referência de espírita no meio mineiro, né, no movimento mineiro. E foi ela quem trouxe as ideias, porque ela sempre, desde o momento em que fundou esse hospital e até antes, ela tinha uma experiência muito larga com os espíritos. Era médium, né? E tinha uma relação muito intensa com essa falange dos dragões também. Interessante. E como começou esse relacionamento com a Dona Maria Modesto Cravo, espírito? Você com ela, como é que foi que surgiu? Na verdade, são elos, né, Vitor, que já se perdem na fieira das reencarnações. Na verdade, quando a gente toma conhecimento da presença desses espíritos, nós já estamos conectados a eles há muito tempo. Então, foi uma espécie de amor à primeira vista com a Dona Modesta, porque desde que ela pela primeira vez me apareceu, me trouxe uma mensagem, aquela empatia, eu que nunca havia ouvido falar do nome dela, né? Foi uma empatia, um laço, uma afinidade muito intensa, e comecei então uma curiosidade natural pela personalidade dela, e na medida em que não só fui pesquisando, mas ela também foi surgindo de uma maneira mais próxima através da mediunidade, nós fomos percebendo, resgatando lembranças, laços do passado, até chegar ao ponto de poder escrever tudo isso aí sobre essa história dos dragões, e a gente vai resgatando esses laços naturalmente, né? Foi um processo bem bacana, muito intenso. Você tem uma disciplina, como é que é o teu processo das psicografias dos livros? Normalmente eu faço essas psicografias consciente. No caso dos dragões foi muito interessante, eu tive todos os níveis de psicografia. A consciente, a inconsciente, a inspirada,
Vidência no Tempo. Foi uma miscelânea de faculdades, até porque grande parte do que está aí, relatos que foram feitos no ano de 1947, eu tive que checar através de pesquisas porque não eram de meu conhecimento. Nomes. Então, houve de tudo um pouco. Lembranças de experiências de socorristas que eu fiz através de reuniões mediúnicas, lembranças do meu próprio passado, tudo isso surgiu nesse trabalho, tá? Foi um trabalho mais complexo, Os Dragões. Agora, eu estou vendo aqui, nós temos, deixa eu citar um pouquinho o nome de alguns livros. Então, nós temos aqui da editora Dufaux, Para Sentir Deus, Lições para o Alto Amor, Receitas para a Alma, que são mensagens de conforto. São pequenos livretos, né, de mensagens de conforto que a irmã Dufaux escreveu, com objetivo assim universalista. Você não acha uma palavra espírita dentro desses livros. Que interessante. Quem Perdoa, Liberta. Esse também é um livro bastante divulgado, conhecido. Muito. Sobre o que trata esse Quem Ele Perdoa? É a sequência do... Ele, na verdade, faz parte de uma trilogia e é a sequência do livro que antecedeu ele, chamado Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. O terceiro livro está em fase de exatamente conclusão. Devo entregá-lo à editora já já. O Quem Perdoa Liberta vai abordar uma história de conflitos de convivência no centro espírita, que é o objetivo dessa série, dessa trilogia. Discutir a questão da convivência, da fraternidade, dos laços de afeto, da importância da gente tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque nós estávamos falando aí dos dragões. Os dragões atuam muito na comunidade espírita em função também disso, da forma como a gente convive, esse conflito, as antipatias, as maledicências e tudo mais, são portas que se abrem para eles poderem realmente entrar e fazer uma bagunça, né, no grupo. Então, o Quem Perdoa Liberta vai por esse caminho, contando uma história de perdão, de compreensão, de amor. São variados os temas que o livro aborda. Tem cordão energético, tem obsessão, tem obsessões complexas, vários temas. No caso do espírito Hermance Dufaux, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, sim, porque eu nunca falei sobre Hermance Dufaux. Conta um pouquinho. Hermance Dufaux foi uma médium francesa, muito jovem, que trabalhou ao lado de Allan Kardec nas reuniões em que ele fez as primeiras experiências mediúnicas. E era uma médium tão completa, tão interessante, que se tornou aquela médium de confiança de Allan Kardec, tá? Ela recebia mensagens de São Luís, que era o seu guia protetor, e a Hermance, por assim dizer, na segunda edição de O Livro dos Espíritos, que é a edição que nós temos hoje, a definitiva, várias respostas daquelas que lá estão foram dadas pela mediunidade dela. Kardec fez uma comparação com vários outros médiuns que também responderam as mesmas perguntas, e a grande maioria das respostas que pareciam mais completas, mais profundas, mais sensatas, eram as da mediunidade dela. E ali, então, nós encontramos muito do que veio pelas próprias faculdades de Hermance Dufaux. E hoje ela retorna para continuar o trabalho dela. Ela não reencarnou mais desde essa época. Estamos fazendo pesquisas para apurar mais detalhes do período da desencarnação dela, dados mesmo, documentos, né, em Paris e na cidade próxima onde ela morava, que é Fontainebleau, para a gente poder depois divulgar alguma coisa mais histórica sobre a Hermance também, resgatando aí uma pessoa que atuou muito no movimento espírita nascente lá na França. E esse trabalho que o espírito Hermance Dufaux realiza com você nos livros? Ela retorna ao que ela já fazia naquele tempo. Tem um livro dela que até hoje a gente encontra, que é Joana d'Arc, por ela mesma, né? Psicografado pela Hermance, A Vida de Joana d'Arc. E já nesse livro a gente vê esse aspecto humanista que a Hermance continua hoje através de seus livros. Então parece-me que o que ela pretende, junto com a sua equipe, que é uma equipe muito grande, é exatamente incentivar esse lado mais humano no nosso meio espírita, esse lado mais humano da relação entre as pessoas. Porque senão, né, Vitor, fica aquela coisa, você é muito religioso e muito cheio de ideias,
No entanto, os problemas são os de sempre. Então, as obras de Hermance falam muito de felicidade, de resgate de valores, de humanização, da importância de você fazer o trabalho da sua reforma íntima, uma reforma de uma maneira mais leve, como você lembrou aqui no início. E ela vem dando elementos muito consistentes, usando os próprios livros de Kardec e o Evangelho do Cristo para poder construir essas suas ideias que têm sido muito bem recebidas. O que eu gosto, você falou, né? É uma reforma íntima mais leve. O que eu gosto nesse trabalho é que a proposta dos teus livros, de Hermance, é uma reforma íntima, mas levando em consideração que nós somos seres humanos, sim, né? Sim, uma reforma a partir daquilo que você dá conta, e não uma proposta muito longe da sua realidade, uma proposta muito distante, né, muito idealizada, que isso acaba te tornando uma pessoa falsa, ou uma pessoa que vai fazer de conta que está dando conta daquilo para poder participar daquele grupo que te acolheu, e aí vai ficando difícil. Então os temas dela estão sendo muito discutidos, muito estudados em vários centros pelo Brasil inteiro, por onde eu tenho ido, com uma ótima receptividade. É como ela diz, né? É trazer o espiritismo da cabeça para o coração. Vamos falar mais um pouquinho novamente sobre o livro Depressão e Autoconhecimento, que é o lançamento. Para quem não nos acompanhou no programa passado, fala um pouquinho do que se trata, então, o Depressão e Autoconhecimento. O Depressão e Autoconhecimento é o meu primeiro livro autoral, que eu mesmo escrevo, não é mediúnico. Eu vou contar nesse livro, Depressão e Autoconhecimento, como extrair preciosas lições dessa dor, a minha experiência de mais de 30 anos com a depressão, em consultório, como ser humano, como espírita, e vou trazer neste livro um diferencial. O diferencial que ele traz é o seguinte: você vai ver pessoas que tratam de depressão em 3 dimensões. Tomam remédios, que é a dimensão psiquiátrica, orgânica, vão ao psicólogo, que é a dimensão da emocional, psicoterápica, e fazem tratamento espiritual, que é a dimensão da desobsessão, dos tratamentos focados em terapias complementares ou na casa espírita. E ainda assim, em alguns casos de depressão não encontram resultados satisfatórios, mesmo com essas 3 iniciativas. E no meu livro eu vou mostrar que falta o diferencial, né, que é a educação emocional, 4ª dimensão. Se você não também muda o seu comportamento, não altera o seu procedimento, você não vai se curar da sua depressão. Seja ela uma depressão leve, moderada, ou a mais grave, que foi a que eu trouxe aí no livro, que eu descrevi com mais profundidade, fica difícil haver uma melhora. Porque a minha ótica de depressão, que é a ótica que eu também, a medicina espiritual, tem, é que ela é uma doença que vem para te avisar que você já está repetindo um determinado comportamento há muito tempo, desde a infância ou desde outras encarnações, e que este comportamento nocivo, ele não pode mais continuar, senão você não vai ter sossego. Então o objetivo dela não é te castigar, não é te martirizar, não é te jogar na cama, mas te abrir o olho, que você precisa fazer uma mudança, se enxergar, olhar para você. Por isso, depressão e autoconhecimento. Eu foco muito nos nossos programas a questão do autoconhecimento, né? Eu costumo dizer, se você está com algum problema, você vai lá, o psiquiatra te receitou os remédios, tome, você precisa fazer um trabalho de desobsessão lá no centro espírita, no de Umbanda, vá lá, faça. Você quer continuar indo na tua igreja, vá. Mas o foco é autoconhecimento. Às vezes, no movimento espírita, a gente percebe que é muito fácil você colocar a culpa no obsessor. Sim. Né? Mas, espera lá, será que a gente não está fazendo que nem, de repente, muitos católicos que colocam a culpa no diabo, no demônio? Né? Então, a gente não pode cometer um erro que não é da religião, mas são dos religiosos, de grande parte deles, que é colocar a culpa lá fora. Exato. Então, a gente sempre parte desse princípio, que o primeiro passo é você se entender, se conhecer. Exatamente. Isso aí eu tenho visto naquelas pessoas que admitem essa possibilidade,
e partem para um processo de mudança, ótimos resultados. Então, no meu livro, eu vou dar os 3 passos da educação emocional. E vou falar sobre a revolta, sobre a culpa, sobre o medo, a importância da aceitação, todos os ingredientes necessários para uma mudança de comportamento. E defendo o que a gente percebe como sendo um dos comportamentos que mais trazem a causa da depressão, que é a aceitação da realidade da vida como ela é e das pessoas como elas são. A dificuldade dessa aceitação é que deprime. É verdade. Então, eu traço roteiros educacionais para a emoção no campo da autoaceitação, da aceitação da realidade que te cerca, e isso é que liberta o depressivo definitivamente. Olha, então eu vou repetir, quem quiser tomar nota, depressão e autoconhecimento é o lançamento da editora Dufaux, o livro Os Dragões. Todos esses livros da editora Dufaux, as pessoas encontram nessas livrarias como Saraiva, Siciliano, Sim. Essas grandes livrarias de shopping, então, as pessoas estão encontram. bastante difundidos nas livrarias mais conhecidas. No site da Revista Cristã de Espiritismo, nós temos uma livraria virtual. Não sou eu que cuido diretamente dela, porém o pessoal está sempre repondo os títulos quando acaba. Então, eu não sei quais os livros da Dufaux nós temos lá atualmente. Se você quiser adquirir com a gente, entra lá no nosso site, no site da Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual, que lá na livraria virtual nós temos vários lançamentos e eu sei que tem lá uma seção de livros da Dufaux, deve ter algum título, eu não sei qual. O nosso site é www.rcespiritismo.com.br www.rcespiritismo.com.br. O Vanderlei também tem um site, um blog. Qual que é o teu site? vanderleioliveira.blog.br. O meu Vanderlei escreve com W no início e Y no final. Então, repetindo aí, é Vanderlei Oliveira, tudo junto, .blog.br. Então, Depressão e Autoconhecimento foi o livro que nós falamos na semana passada, mas como o tema do programa de hoje, aproveitando a estadia do Vanderlei, foi sobre o trabalho em geral de mediunidade, de psicografia que ele faz, eu achei interessante a gente abordar novamente o grande lançamento dele. O Vanderlei, ele escreve na Revista Cristã de Espiritismo, na Revista Caminho Espiritual, inclusive a edição desse mês é Telepatia, Fenômeno Parapsíquico. É possível nos comunicarmos com outra pessoa sem o uso de aparelhos e do som, apenas através da mente? Você vai conhecer também as pesquisas de Kardec na área. Então, Telepatia é a matéria de capa da Revista Cristã de Espiritismo, edição 107 de agosto. Temos uma matéria sobre a visão espírita da anencefalia, uma matéria sobre mediunidade, delírios e alucinação, como a medicina e a doutrina espírita explicam. O desemprego e a lei do trabalho. Saiba o que disse Kardec sobre o desenrolar do jogo do mercado. Então está muito interessante. O artigo do Vanderlei de Oliveira, nessa edição de agosto, vamos ver, o título que eu coloquei, Hipocrisia e Orgulho. É uma entrevista realizada com o espírito Maria Modesto Cravo, através do Vanderlei, como médium, abordando o livro Os Dragões. Esse livro que traz aí muita informação valiosa sobre a influência aí das trevas e como a gente deve estar atento no nosso dia a dia. Vanderlei, faltou divulgar alguma coisa que você gostaria nesse minuto final? Sim, eu posso divulgar o meu site profissional, já que nós falamos um pouquinho do livro que eu escrevi, que é www.vanderleioliveira.com.br. Em vez do blog, né, coloco com. E aí você entra também no meu site profissional para conhecer o meu trabalho. Legal. Então, Vanderlei, eu agradeço a tua presença. Eu que agradeço.
Você tem muita informação, eu sou um fã do teu trabalho, porque eu acho que você aborda essa questão do autoconhecimento da reforma íntima, mas sem esquecer que nós somos seres humanos. É um grande diferencial no movimento espírita. Legal? Gente, fiquem na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção,